Boa noite, Elton. Tudo bem? Tranquilo. Então, tá bom. Eu acho que o problema do Evandro não era a conexão do microfone. Eu acho que ele tá com problema no microfone agora. Bom, pessoal, como eu já falei para quem estava em sala de aula, hoje a aula é tranquila, tá? Então vamos começar a nossa aula. E depois, conforme o pessoal vai entrando, eu vou adicionando aí quem for chegando, ok? Vou compartilhar a tela para vocês aí. Deixa eu achar. Aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando de termometria. Termometria é o estudo de temperaturas, né, gente? Então a gente vai falar aí sobre temperaturas hoje. Deixa eu mudar uma conexão aqui, senão não vai dar certo. Aí, agora sim. Então vamos sem mais delongas aí. Bom, nós vamos falar hoje, ou aprender hoje, novas leis de física, com esse módulo 4.1, aí a gente vai, 4.1, o módulo 4, a gente vai começar a falar de algumas novas leis aí. A gente vai começar a falar de temperatura, né? Que pode ser temperatura frio ou calor, né? Vou voltar aqui. Eu ainda vou descobrir. Temperatura. Bom, a gente já sabe aí que tem muitas reações químicas aí que elas se comportam aí distintamente em diferentes temperaturas, né? Que nem o metal aí, quando você aquece em temperaturas bem altas, ele muda o estado sólido para o estado líquido, e aí a gente consegue moldar eles, né? Ele fica uma líquido para a gente poder moldar do jeito que a gente quiser, na forma que a gente quiser. E depois ele esfria e fica do jeito que a gente quer. Em física, o calor tem um significado aí precioso e a gente vai estudar aí as unidades aí no nosso na nossa aula de hoje, ou seja, as unidades que existem de temperatura, tá? Então vamos lá. Gente, lembrando que a temperatura aí, ela vai variar. Nós vamos falar bastante de temperatura. Só não se esqueçam, porque depois a gente vai ampliar essa parte aí, porque a temperatura que a gente vai falar hoje é só temperatura. Mas a temperatura depende da nossa pressão também. Mas depois a gente fala sobre isso. Então aí temos uma nova situação aí de uma engenheira que ela foi contratada para chefiar a instalação de uma pequena usina de energia em uma fazenda que conta com um complexo industrial de processamento de grãos. E a ideia é utilizar aí os resíduos da produção agrícola aí para gerar energia elétrica e
de maneira sustentável e a sobra ainda eles vão vender essa energia elétrica para a companhia local. Então, a ideia principal é queimar resíduos orgânicos gerados na fazenda, com uma caldeira de água, que é uma usina de biomassa. O vapor vai gerar as pás de um gerador elétrico e vai gerar energia aí para a fazenda. Então, ela vai ter que saber algumas coisas aí. Agora, no começo, ela tem que comprar uns geradores e a gente vai ver aí como fazer essa parte. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aí um termômetro interno que a gente consegue saber se a temperatura está agradável, se ela está frio, se está muito calor. Então, a nossa temperatura reage aí ao nosso temperatura ambiente que a gente fala, né? Outro exemplo aí que a gente pode colocar é tipo, se você tirar uma manteiga aí da geladeira, ela vai começar a chegar à temperatura ambiente, e essa temperatura ambiente, a manteiga vai ficar mais, mais maleável, né? Mais plástica, mais pastosa, tá? Outra situação é que se você pegar uma água e colocar num congelador, numa situação que é uma temperatura muito mais baixa, essa água aí vai se tornar gelo. Se vocês colocar uma água no fogo, aquecer a água, ela vai se tornar vapor, certo? Na engenharia a gente precisa desses valores bem precisos aí, tá? Então a gente precisa usar escalas adequadas, tá? Então temos algumas situações de escalas aí. A gente tem os graus Celsius, a gente tem o Kelvin e a gente tem os Fahrenheit, tá? Grau Fahrenheit. São 3 escalas que a gente tem de medida de temperatura. Então vamos lá, vamos entender essas situações aí. A gente fala que o átomo e a molécula, gente, para ela, quando você altera a temperatura dela, ela começa a absorver a energia aí do ambiente por meio de colisão aí com uma molécula com a outra, tá? Então a gente fala que na temperatura as moléculas vibram, tá? Então quando ela começa a vibrar mais, a tendência é ela passar para uma molécula que tem uma menor energia, essa energia que ela tem. Então o que vai acontecer? Uma molécula vai passando energia para outra molécula, tá? E assim sucessivamente, até que ele entre em equilíbrio, tá? Então, quando a gente tem diferentes movimentos aí de vibração, esses átomos aí começam a trocar essas vibrações e uma envia para outra essa quantidade. E a gente diz que quando eles conseguem ficar todos na mesma vibração, vamos dizer assim, eles ficam em equilíbrio, tá? E a gente, então o que acontece? É o que a gente fala do calor, que a gente pode propagar o calor. Então, por que ele propaga? Exatamente por causa dessa vibração. Vamos pensar aí, não sei se ele deu algum exemplo. Não, mas vamos colocar aí a seguinte situação. Vocês têm aí, sei lá, vocês estão cozinhando, pega uma colher e está mexendo o alimento lá, ou põe uma colher aí para esquentar no fogo. No começo, ela está fria, ela vai esquentando, 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 então ela vai propagando esse calor, e se você ficar muito tempo no fogo, ela vai chegar esse calor até o cabo, tá? Ou seja, ela vai se propagar por todo esse metal. Daí, se você tirar ela do fogo e colocar em cima da pia e esperar lá, ela vai novamente diminuir a vibração e vai reduzir as temperaturas até ela voltar à temperatura ambiente normal, tá? Isso que a gente chama de equilíbrio, tá? Então,
ela mantém a mesma temperatura. A hora que ela entra em equilíbrio, é que o material está com a mesma temperatura, ok? Então, se eu tenho um equilíbrio dentro de materiais, eu estou com equilíbrio de temperatura nos materiais, é que eu tenho a mesma temperatura em todos os materiais. Então, o nosso equilíbrio térmico aí é quando tem um estado de vibração uniforme entre átomos e moléculas aí, tá? Então, estão todos vibrando juntos lá, e aí ele fica uniforme, e aí a gente chama de equilíbrio térmico, tá? Bom, lei zero de termodinâmica. Então, a lei zero, chama-se lei zero porque ela foi criada antes das outras leis, né? Então, deu-se o nome dela de lei zero. Como ela foi a primeira lei a ser criada termodinâmica, ela foi chamada de lei zero. E ela fala exatamente desse equilíbrio térmico. Ele fala que se a gente tiver 1 e 2, ou dois corpos aí, corpo 1 e corpo 2, em equilíbrio térmico, significa que eles podem ser colocados em contato sem que nada altere o seu estado, tá? Então, vocês podem juntar aí o corpo 1 e 2. Então, vocês podem pegar o corpo 1 e o corpo 2, juntar os dois, que nada vai alterar o seu estado, tá? Eles vão continuar no mesmo estado, porque eles já estão em equilíbrio, tá? Aí, se você pegar um outro corpo, corpo 3, e colocar em contato deles, e vamos falar que o corpo 1 também que eles também estão em equilíbrio térmico entre si, então vamos falar que nós vamos colocar um outro corpo 3 aqui e ele está em equilíbrio também. Então, nós vamos poder dizer que, só simplificando, ele tem o corpo 1, o corpo 2, ele vai pegar o corpo 3 e colocar aqui do lado do corpo 1, tá? Então, ele diz o seguinte, que o corpo 3 que foi colocado, se ele entrar em contato com o corpo 2, ele também vai estar em equilíbrio térmico, tá? Independente se ele vai entrar em contato com o corpo 1 ou com o corpo 2, se eles estiverem na mesma temperatura, eles vão entrar em equilíbrios juntos, tá? Então, todos os corpos que têm a mesma temperatura, o mesmo equilíbrio térmico, eles vão estar juntos porque eles não vão causar nenhuma diferença aí de temperatura, tá? Diferente de você pegar algo muito quente e colocar próximo de algo muito gelado. Aí tem a nossa parte aí de diferença de temperatura e um vai transferir a temperatura para o outro até que eles se entrem em equilíbrio. Então isso é o que a gente chama de lei zero, é o equilíbrio térmico. Então, para concluir, ele fala que os três corpos compartilham uma mesma característica universal, ou seja, a temperatura. Então, afirmar que os dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si é o mesmo que afirmar que ambos possuem a mesma temperatura, tá? Aí só mais de teoria. Bom, nós já falamos que na física a gente precisa de umas medidas muito corretas, tá? Porque a gente precisa dos cálculos bem corretos nessas temperaturas para poder fazer esses nossos equilíbrios aí, tá? E daí a gente vai usar algumas escalas para a gente poder determinar essas temperaturas. Então, como que a gente vai usar essas escalas aí? A gente tem 3 escalas que a gente utiliza, que é utilizável aí para medir temperatura, tá? No Brasil, a gente usa os graus Celsius, tá? Em outros países usa-se, como nos Estados Unidos, outros países usa-se o Kelvin, e o Kelvin é a nossa unidade do sistema internacional, tá?
E na Inglaterra, eles usam o grau Fahrenheit, tá? Então nós temos 3 tipos de medidas aí que podem ser usadas para medir temperatura. Bom, começando pelo Brasil aí, como foi feita a escala Celsius e o grau Celsius, como ele é denominado com o símbolo grau Celsius, né? Nenhuma novidade para vocês. E como que foi construída isso? E foi construída de uma maneira simples. Eles fizeram o seguinte. Eles pegaram a água, que era o material líquido mais fácil de se medir, e começaram a fazer experimentos com ele. Daí eles pegaram o seguinte, 2 extremos. Quando o gelo começa a derreter, eles consideraram que seria o zero absoluto, seria o zero da escala Celsius, tá? E quando a água começou a ferver, ou seja, começou a tornar-se vapor, ela se transformou na medida 100 graus Celsius, tá? Então, por isso que a gente fala que o congelamento, que na realidade é a hora que o gelo começa a derreter e não congelar, ele é 0 graus Celsius e ele começa a ferver ou se tornar vapor a partir de 100 graus Celsius. Gente, aqui tem uma consideração que depois nós vamos falar de novo sobre ela, mas a gente já tem a consideração aqui que a gente sabe que dependendo da pressão pode-se variar esses valores, mas nessa unidade nós não vamos falar de pressão, tá? Nós vamos falar só de temperatura, mas só para alertar que a pressão influencia. Ou seja, vocês sabem que vocês conseguem colocar uma água. Se você colocar muita pressão, a água ferve, né? Você consegue até fazer a água ferver. Então, quer dizer que você consegue, só com pressão, alterar a temperatura. Mas isso nós vamos ver depois. Nós vamos ter que fazer aí correlações entre Pascal e graus aí, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Então, nas temperaturas aí a gente já pode dizer que um ambiente aí a gente pode considerar 20 graus Celsius, que ele está mais próximo de uma formação de gelo, ou seja, está mais frio do que em um caso que ele fosse ferver uma água. Então é aí que a gente começa a tirar a nossa temperatura, né? Aí a gente começa a falar, você já começa, mas hoje está fazendo 11 graus. Nossa, então está muito frio, porque já está próximo do estado de congelamento. Está fazendo 42 graus de calor, então ele já está bem mais alta a temperatura, está muito longe do grau de congelamento, e assim por diante, tá? Então, é aí que funcionam os nossos graus Celsius. Bom, ele fala também que essa escala foi definida arbitrariamente, tá? Então, foi uma escolha aí dos cientistas da escala de 0 que foi definida. Mas essa escala só diz que o 0 é quando começa a derreter o gelo e o 100 é a hora que você começa a evaporar a água, tá? Nada impede você usar menos 30 graus, mais 260 graus. Essa variação de temperatura não tem problema aí, tá? Então tem lugares aí que você vai ter que usar valores negativos, porque tem aí países aí que você tem temperaturas com menos 30 graus aí, né? Bom, aí a gente fala o seguinte, que a gente tem a escala Kelvin. E a escala Kelvin, ela é muito utilizada na física porque ela é a unidade oficial do sistema internacional, tá? Então, nosso Kelvin aqui, ó, é o nosso SI. E a diferença, ela tem a mesma base aí da escala dos Celsius, né? Ela foi feita aí mais ou menos, porém, o Kelvin, ele usa o zero absoluto da natureza, tá? Então, a temperatura zero da natureza é bem diferente do que a gente chama de graus Celsius. Então, essa temperatura em partículas aí vai encontrar o zero absoluto é quando as partículas
de energia no ambiente, elas param de vibrar, tá? Ela fica em estado praticamente de latência, então é o zero absoluto, tá? Peraí, deixa eu adicionar. Então, quando elas param de vibrar, aí é o que eles chamam de zero absoluto. Então, já é uma... Porém, a gente consegue fazer considerações aí entre Kelvin e os nossos graus Celsius. Porque o nosso 0 graus Celsius, ele equivale a 273 kelvins, aproximadamente, tá, gente? É 273,15 kelvins, se eu não me engano, 0 graus Celsius, tá? Então, ele põe aproximadamente, a gente geralmente usa a temperatura aí, nesse começo aqui a gente vai usar tudo 100 vírgula, a gente vai usar tudo número puro aí, tá? Então, sendo assim que a gente sabe que 0 graus é 273 Kelvin, a gente já consegue fazer algumas conversões de unidade aí, né? Então, ele fala que 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Então, é a mesma situação das moléculas que estão em estado de vibração, não mudou. Então, os dois valores podem ser diferentes aí, mas ele tem o mesmo estado físico, tá? Apesar do valor ser diferente, eles estão vibrando no mesmo estado físico aí. A vibração é a mesma. E aí a gente pode considerar a seguinte forma. A gente fala que a temperatura Kelvin vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273, tá? Porque eu preciso somar, se eu estou com zero aqui, se eu preciso achar Celsius, ela vai ser, desculpa, se eu preciso achar, vai ser a nossa zero mais 273, que vai dar a minha temperatura em Kelvin, né? É lógico que você colocar aqui 0 graus Celsius, vai dar os 273, que é temperatura Kelvin, né? Então, não tem muita correlação aí, muito segredo de se fazer. Você precisa achar em kelvins, em Celsius, só passar o Celsius para lá e o Kelvin para cá com o sinal trocado. Então, tem um exemplo aí que ele já começou com um exemplo. Então, ele fala que o mercúrio é um material muito utilizado na produção de termômetros e ele torna-se sólido a uma temperatura de menos 39 graus Celsius. De maneira que tal temperatura configura-se em um limite para utilização de equipamento sem danificado. Aí ele fala, calcule a temperatura de solidificação do mercúrio na escala Kelvin. Então vamos lá, fórmula da escala Kelvin. Temperatura de Kelvin é igual a temperatura de graus Celsius mais quanto, gente? E aí, vamos lá, senão vocês vão dormir. 273. Menos 39. Isso, 273. Ó, vocês não, hoje é a aula mais fácil que tem. Hoje vai ser a aula mais fácil que tem. Se vocês não participarem da aula, eu não vou dar nenhum exercício desse na prova. Então vamos lá, ó. Substituindo aí, ó, temperatura Kelvin é igual a menos 39 graus. Deu 2, 3, 4? Tá. Deixa eu só colocar Participar, aqui. né? Ué. Porque hoje a aula inteira vai ser vocês fazerem conversão para Kelvin e para Fahrenheit. Ou para Celsius. Só isso. Então, temos que aproveitar ela, né? Então, nosso temperatura em Kelvin. Mas é importante, tá, gente? É 234 Fahrenheit. É isso, né? Desculpa. 234 Kelvin. Então, fala de Fahrenheit agora. O Fahrenheit, ele é mais usado em países ali com língua inglesa, tá? Então, mas é interessante a gente conhecer essa escala, apesar dela não ser do SI,
Porque tem várias situações ou equipamentos que eles nos dão essa energia, essa temperatura em Fahrenheit. E aí a gente precisa saber qual é esse valor aí em Fahrenheit, tá? O Fahrenheit, diferente do Kelvin, ele não tem uma colocação, ou seja, não avança a quantidade de graus exatamente no mesmo ritmo que o Kelvin, tá? Então, como ela não avança mesmo, a gente tem uma diferença aí na hora de fazer a fórmula. Então, o grau Celsius, ela causa um aumento de 9/5 do grau Fahrenheit, tá? E o zero da escala do Fahrenheit para o Celsius, ele corresponde a 32 graus, tá? Então, 32 Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius, tá? Mas a escala em graus, ela não vai variar conforme o Kelvin e Fahrenheit, tá? O Kelvin e o Celsius, tá? A escala é diferente, ela é 9/5 menor, o Fahrenheit é 9/5 menor do que o grau Celsius, ou seja, o grau Celsius, cada aumento que dá de grau, ele é 9/5 do grau de Fahrenheit, tá? Então, a nossa fórmula aí, para transformar a temperatura Fahrenheit para a temperatura em Celsius, é 9/5 da temperatura em Celsius mais 32, tá? Por causa do nosso zero lá. Então, vamos lá. Exemplo, você viajou a trabalho para os Estados Unidos e está decidindo que roupa vestirá para sair do hotel. Você consultou um site local de meteorologia e leu que a temperatura mínima prevista é de 77 Fahrenheit. Você vai levar blusa? E agora? Vamos fazer essa conta aí, né? Então, você tem que o nosso grau Fahrenheit é igual a 9/5 da temperatura em Celsius mais 32. Como a gente quer grau Celsius, gente, a gente já vai ficar mais fácil a gente isolar ele, né? Então, a gente pode falar que a nossa temperatura em Celsius, a gente vai passar o 32 para lá, subtraindo, né? Então, fica a nossa temperatura Fahrenheit. Opa, peraí que se eu vou fazer direto, não dá para fazer assim. Então, a gente fala aí que a nossa temperatura em Fahrenheit menos 32, né? Que passei para lá, ele foi com sinal trocado. Agora, quando eu vou passar 9/5, se eu for passar para o outro lado, é a mesma coisa que eu fazer 5 nonos, ou seja, multiplicar por 5 nonos, né? Se eu multiplicar os Professor, dois lados. Oi. eu não entendi o que é o 9/5 aí. O 9/5 é a diferença de escala entre graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, quando abaixa 1 grau Celsius, ou aumenta 1 grau Celsius, ele é 9/5 do grau Celsius Fahrenheit. Entendeu? Entendeu não? Na escala, você tem a escala lá de graus, tá? Então, quando aumenta 1 grau no Celsius aqui, para Fahrenheit vai ser 9/5 do grau Celsius na escala, Ah, tá. tá? Então, por isso que a gente faz 9/5 lá. Então, a fórmula é que a temperatura em Fahrenheit é 9/5 da temperatura de Celsius mais 32, porque o zero do nosso Celsius é igual ao 32 de Fahrenheit. Tá? Então, o 9/5 já faz parte da fórmula. Faz parte da fórmula. Tá? Beleza. 9/5 é parte da fórmula. É a fórmula. Beleza. Como eu passei isso? Qualquer dúvida, vocês vão me parando aí, gente. É isso aí. Pode me interromper. Ó,
Então, quando você passou o 9 quintos, o 32 você passa para o sinal trocado. Se for passar para lá o 9 quintos, multiplicando, você passa ele invertido, né? Ou se você preferir, você faz vezes 5 nonos aí dos dois lados, que vai dar o 5 nonos. Vamos lá. Chegamos nessa fórmula aqui, vamos lá. A temperatura em Celsius vai ser 5 nonos vezes, ele falou que era 77 graus, menos 32. Alguém já fez essa conta, gente? 25. 25? É. Então nós vamos ter uma temperatura de 25 graus Celsius. Aí vai depender se você vai levar blusa ou não. Se você tem muito friolento, você leva blusa. Se você não for, não é tão quente, mas também não é frio. Uma temperatura agradável aí, né? Então nós temos 25 graus, que é o nosso valor aí de Fahrenheit para graus. Pessoal, dúvidas? Não. Por enquanto não, Nenhuma. tá suave. Tranquilo. Então, se por enquanto vocês não têm dúvida, vocês não têm dúvida da matéria nenhuma. Então, duas fórmulas que a gente fez hoje. Temperatura em kelvins, para transformar em Celsius, ou seja, temperatura em Kelvin é igual a temperatura de Celsius mais 273, porque o 0 Celsius é igual a 273 kelvins. E a fórmula aí do nosso Fahrenheit, como ele tem uma escala diferente, ele é 9 quintos do nosso temperatura em Celsius mais 32, porque 32 é igual ao nosso 0 Celsius. Sérgio, eu posso falar um negócio? Pode. É o seguinte, eu sempre fiz 1,8, né? Então eu sempre faço, tipo, eu pego o que eu quero em Fahrenheit, faço menos 32 e divido por 1,8. E quando for ao contrário, se é Celsius, eu faço ao contrário, eu subtraio 32 e multiplico por 1,8, que dá certo também, que 9 quintos é 1,8, né? Então, precisa tomar cuidado, porque assim, quando você está na fórmula aqui, ó, em Fahrenheit normais, o que está acontecendo? A multiplicação vem sempre antes da soma, não é isso? Então você vai fazer 9 quintos vezes a temperatura em Celsius e somar com 32. Se você for achar graus Celsius, para transformar para temperatura Fahrenheit, não tem problema, porque você vai passar multiplicando tudo. Então você pode fazer desse jeito. Temperatura Fahrenheit menos 32 vezes 1,88. Mas se você for fazer transformar graus Celsius em Fahrenheit, se você fizer desse jeito vai dar errado, porque você vai estar fazendo 9 quintos vezes tudo isso aqui e o valor vai dar diferente. Não, dá o mesmo resultado. Eu fiz agora aqui. Só que assim, eu pego 77 graus, por exemplo, faço menos 32 e divido por 1,8, entendeu? Dá certinho, dá 25 graus, normal. Tá, tudo bem. Pode ser feito, não tem problema. É que você está já dividindo 9 quintos, é isso? Exatamente. Tá bom. Aí, para passar para Fahrenheit, eu divido por 1,8. Para passar de Fahrenheit Você multiplica por de 1,8. Celsius para Fahrenheit, eu divido. Se for Fahrenheit para Celsius, Você multiplica. Multiplico, isso é. Ei, Contrário, né? Se for Fahrenheit para Celsius, eu divido. Se for Celsius para Fahrenheit, multiplico. É isso. Isso aí. Pode ser feito assim. Mas o jeito mais fácil usa a fórmula para não confundir, porque às vezes pode ser que confunda aí o dividir com o multiplicar, mas pode ser feito sim, tá? Não tem problema. Eu prefiro a fórmula porque não tem erro. Você joga na fórmula, é só fazer, vai rapidinho. Não tem tanto segredo, se for fazer por grau Celsius ou por grau Fahrenheit. Mas pode ser feito desse jeito também. Divide por 1,8, multiplica por 1,8, tá?
Vamos Professor, lá. Professor, Oi. esse 32 aí da fórmula seria o ponto de fusão do Fahrenheit? Seria o zero do Fahrenheit. Aliás, o zero do grau Celsius. Ah, tá, obrigado. Que é assim. Isso. Porque assim, ah, o grau Celsius, quando a gente fala em Kelvin, o zero é igual a 273 Celsius, não é isso? O zero do nosso em Celsius é igual a 273 Kelvin. E aqui, o 0 grau Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit, tá? É por isso que é o 32 aí. Mais dúvidas, pessoal? Não, só colocar uma de cada na prova, tá tudo certo. É, põe 8 dessa na prova, tranquilo, né? Puta vida, aí é estouro. Aí é 10. É. Ah, tem que complicar um pouquinho, né, gente? Dá pra ser facinho assim também, né? Bom, como o exercício é muito fácil, gente, eu vou deixar vocês fazerem. Hoje eu não vou fazer nenhum exercício. A gente só corrige depois que vocês fizerem. Então vamos lá. Como isso aqui é complexo, você precisa fazer aí 2, 3 formulinhas. Eu dou aí 10 minutos para vocês fazerem. 10 minutos dá tempo? Dá, né? Ô, louco. Dá sim, fazer 2 fórmulas. Dá. Então vamos lá, vamos fazer. Oi? Dá sim. Tá. Vamos só ler junto aqui. Então, voltando à nossa situação, problema lá da nossa engenheira recém-formada, né? Ela tem a tarefa aí de escolher qual gerador ela vai comprar aí, qual gerador ela vai adquirir. Aí, ela até agora encontrou 3 geradores no mercado que atendem às especificações da geração de energia, tá? Então, vai gerar energia. Então, o gerador A trabalha com vapor a uma faixa de temperatura de 450 a 600 graus Celsius, ok? O gerador B atua numa faixa de 550 Kelvin a 720 Kelvins. E o gerador C trabalha em uma faixa de 870 graus Fahrenheit a 1050 graus Fahrenheit. E a gente sabe que a temperatura do valor gerado na usina está prevista que ela vai oscilar entre 490 graus Celsius a 510 graus Celsius. E ele fala qual dos geradores serão indicados para a opção de compras aí. Bom, o primeiro lá em graus Celsius, a letra A, com certeza ele passa, né, gente? E ele já está em graus Celsius lá, 450 a 600, vai variar de 460 a 510, 490 a 510, então o primeiro lá já passa. Aí vocês precisam achar aí a temperatura inicial e temperatura final do gerador B e do gerador C. Só jogar na fórmula e fazer. Tranquilo? Tranquilo, mas nenhum deles dá, né? Em Não Kelvin vai sei, dar faz teste. 277,447. Se for o de Kelvin, né? 550 Kelvin, né? Menos 273 já não dá, que é 277. E se for em Fahrenheit, vai dar 465, 565 a faixa. Então vamos lá. Façam aí.
Para mim, o mais indicado é 1. Tá mais próximo. É. Deixa o pessoal terminar aí, a gente já fala dele. E aí, acabaram, pessoal? Vamos lá, tá valendo exercício na prova, hein? $500 na prova. Não, pelo menos eu vou. Se todo mundo participar, eu vou colocar pelo menos um exercício, né? Já é um Aí ponto a sim, mais. hein? Aí sim. Então, Vamos lá, pessoal. Vamos falar alguma coisa. colocar Pelo um menos, exercício pelo só menos não sei. dessa conversão. É. Quem acabou? Só você, velho? Não sei, eu já fiz. Eu não sei o pessoal. E aí, galera? Fazendo o último, senhor. Deixa eu pegar meu celular porque tem gente sem microfone. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ver aqui no WhatsApp quem tá falando. Ninguém. Ronaldo, desliga o microfone, fazendo favor, querido. Aí, obrigado. E aí, sério? Fez? Dimas, Zé Carlos, Ariane, Jean, Wellington, Ronaldo, César. Terminei de fazer. Então, vamos lá. Vai, mais 2 minutinhos aí pra vocês terminarem, vai? Porque esse é muito fácil. Fim aí, pessoal. Acabaram todo mundo? Acabou, Michel, Bruna, Daniel, Borges. Acabaram?
Vamos lá, pessoal. Quanto deu? Vamos colocar gerador B. Não, vou mudar aqui, peraí. Vai dar, senão vai ficar muito grande. Peraí. Vamos colocar temperatura mínima de B, temperatura máxima de B. Então isso aqui vai ser temperatura em Kelvin, né? Menos 273. E aqui temperatura em Kelvin menos 273. Quanto deu aqui primeiro, gente? O meu deu 277 e depois deu 447. Exatamente, é isso aí. 277 e 447. 277. 247 da outra. 447, é isso? Isso. Então, com certeza isso aqui não passa, né, gente? Não tem jeito. Se ele vai variar de 490 a 510, esse aqui está descartado. Não tem como usar esse gerador. Agora vamos fazer T mínimo de C, T máximo de C. Então já passando direto aí, né? 5 nonos. Opa! 5 nonos. Deixa eu fazer diferente aqui, senão não vai caber embaixo. Pá. 5 nonos vezes a temperatura Fahrenheit menos 32, né? Quanto deu isso aqui, gente? O meu deu 465, 565. Tá. 465 e 565. Bateu a resposta de vocês aí, gente? Bateu. Bateu. Deu mesmo? Bateu. Bateu. Ok. Então esse aqui passa, né, gente? Se é 490 a 510, ele está com 465, vai a 565, então ele também seria uma opção de compra aí para fazer nosso gerador, tá? Aí é questão de ver preços, mas os dois passariam aí na situação. Quando a gente fala temperatura bem medida, gente, precisa tomar cuidado com isso aqui, ó. Se você não tiver noção de valor, aí você tem que falar, não tenho certeza se vai ser 510, se vai ser 550. Aí você tem que mudar a opção de vocês. Então tem que ser uma temperatura muito bem aferida, tá? Então se ele vai oscilar de 490 a 510, ele passa tranquilo aqui nesse gerador também. Dá para colocar ele na nossa lista de desejos aí, ou colocar no nosso carrinho. Esse seria o mais próximo mesmo, né? Na realidade é assim, o A passou e o C passou. Aí, como os dois passaram, aí seria problema mesmo de custo, né? Aí você vai analisar os custos dos geradores, tá? Então, esse B aqui, que a pessoa te passou, ela não vai conseguir colocar nesse lugar, porque não vai atingir a temperatura, não atinge nem a mínima, né? 447 é a máxima, ele não atinge nem a temperatura mínima. Bom, gente, aqui é outro exercício aí que ele fala o seguinte.
ele fala que a supercondutividade é um fenômeno físico complexo em que materiais são submetidos a baixíssima temperatura e se tornam condutores elétricos perfeitos. Esses materiais possuem diversas características surpreendentes e uma das aplicações é na realização aí da levitação magnética, tá? Daí você quer ver esse fenômeno ao vivo e adquirir uma placa de material supercondutor e um ímã, tá? Você quer ver se vai funcionar esse negócio aí. Daí, quando o material chegou pelo correio, você se lembrou que você precisaria resfriar esse material aí até uma temperatura muito baixa. Você sabe que conseguiria um recipiente cheio de nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido tem uma temperatura muito baixa, tá, gente? No laboratório da universidade próxima. E o nitrogênio líquido ele tem uma temperatura de menos 196 graus Celsius. A embalagem do material supercondutor indicou para vocês que o material se torna supercondutor a 225 graus Fahrenheit. Sem contar com outra opção além do nitrogênio, ele quer saber se você vai conseguir fazer esse experimento no quintal da sua casa. Lembra? Você vai precisar do nitrogênio líquido e é a única coisa que você tem disponível. Se precisar uma temperatura menor ou maior do que 196 aí, menor que eu digo é porque ele está com sinal negativo, né? Então, com temperatura menor que 196 graus Celsius, você não vai conseguir fazer experimento porque você só tem o nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido é um negócio muito perigoso. Quem for trabalhar com ele, cuidado que precisa usar vários tipos de EPIs e tomar muito cuidado com ele, tá, gente? Então, podem resolver. Também, exercício para 5 minutos, pessoal. Só transformar aí graus Fahrenheit para graus Celsius. Menos 142,77. Espera o pessoal fazer. Esse eu não vou nem pôr a fórmula, hein, gente? Vocês vão falar para mim quanto deu o resultado, porque fórmula é fácil. Bom, vou fazer assim. Vou até colocar a fórmula aqui. Então, temperatura em graus Celsius é igual a 5 nonos. Opa! Vezes TK menos 32. Canetinha. TF menos 52. Aí, só jogar na fórmula. E aí, pessoal, sem ser o Evandro, que o Evandro já falou. Quanto deu? O meu aqui deu menos 142 graus Celsius. O meu também.
Menos 142,77 graus Celsius. E a Ó, outra se deu deu menos 140 se deu menos 142,77 é 143, hein, gente? Arredonda aí, ó. Se Isso, acima de 5, 143. arredonda para cima. Menos 143. Isso, a gente arredonda sempre para cima. Ok. Porque na realidade o que vai acontecer? Se ele desse, vamos supor que você estivesse usando um produto aí que ele fosse chegar, que era 196. Se deu 196,1, ele já não vai passar. Então precisa tomar cuidado com os arredondamentos aí, tá? Então deu 143 graus Celsius, é isso? Isso. Isso aí. Muito bem. Então, é menos, né, gente? Eu esqueci do menos aqui. Vai dar para fazer a experiência. Vai dar para fazer experiência no quintal da casa dele. Espera aí. Menos 143 graus Celsius. Agora tem um outro exercício, gente, que agora é só exercício. Vai ficar facinho. Ô, professor, Oi. tá difícil pra mim hoje, tô entendendo. Faz essa conta passo a passo, só pra mim entender, pra mim não ficar com dúvida. Ó, Assim, eu não entendi aqui- de onde saiu esse 143. Ele fez o 32 menos o grau lá? faz menos 225 menos 232, multiplica por 5 nonos. Bom, menos 225 menos... Professor, eu não 32. entendi. Fala aí meio pausado, que eu também tô... Professor, Ah, uma maneira mais fácil foi do jeito que o Evandro falou também. Os 5 nonos ele pode fazer por 1,8. Às vezes é isso que fica mais fácil, Pode. eu acho, né? Particularmente. Então, porque eu também faço assim, mas Tá, aí o professor pode falou que é ser melhor feito fazer desse pela jeito, porque fórmula. vocês podem fazer desse jeito também, mas na fórmula, vamos fazer por partes aí, ó. Então vamos lá. É 5 nonos. Aí você vai dar o valor aqui. Opa, que vezes, desculpa, gente. Quanto que é o valor aí? Menos 225, menos 32, tá? Primeira coisa, a gente resolve o que está dentro aí do nosso parênteses. Então, menos 225 menos 32 vai dar... Opa, vai dar 257. 257. Isso. Então, isso vai ficar 5 sobre 9 vezes 257. Não é isso? Tem um sinal de menos aqui, desculpa. Menos 257. Agora você faz 257 vezes 5 dividido por 9. 257 vezes 5 dá 1.285 menos 1.285 dividido por 9. Isso vai ser 142,77. Aí. Deu? Beleza, fechou, professor. Entendeu? Acabou as dúvidas. Ou agora pode seguir. A dúvida é porque Quando vocês quando tiverem faz dúvida, vocês têm que... você fica confuso. Você acha que entendeu, mas não entendeu. É melhor fazer uma vez passo a passo inteiro para não ter Não, que ficar tá certo, perguntando. tem que fazer. Deixa eu só completar aqui, é aproximadamente 143 graus Celsius. É aqui que eu falei, se vocês não usarem, que nem o Evandro falou, divide por 1,8 ou multiplica por 1,8, se vocês não usarem esse método, precisa tomar cuidado quando vocês forem fazer essa conta aqui, tá? Os resultados são diferentes, tá? Então, se você for usar 5 nonos, cuidado. Na forma que você for fazer lá, na fórmula com clara lá, que é 9 quintos, lembra que é 9 quintos vezes TC mais 32. Então, você faz primeiro a multiplicação, depois a soma. Aqui, mesma coisa, você faz o que está tudo dentro do parênteses primeiro, para depois fazer o que está fora. Pô,
É interessante saber a fórmula? Porque às vezes você se confunde lá, você não lembra mais o que é multiplicar, o que é dividir, você fala, bom, vou jogar na fórmula. Em vez de errar, eu jogo na fórmula, tá? Então é Professor, interessante. Oi. eu não estou conseguindo ver porque você escreveu embaixo, né? E você colocou 1855, é 1285, né? Eu marquei errado? Peraí, desculpa. É menos Peraí. 1285 257. dividido por É, 9. 1285 dividido por 9. Isso, É que né? minha casa é meio escura aqui, eu vi errado. A minha Vamos também. corrigir isso aqui. Aliás, eu preciso colocar essa lâmpada e colocar um luminário aqui na minha sala de estudo. Aquela foi improvisada para dar aula. Era meu escritório. 1285. É isso, né? É. Tá, agora tá certo. Fui eu que marquei errado, tá certo mesmo. Obrigado, Bruno. Tranquilo aí, pessoal? Mais dúvidas? Agora as minhas acabou. Beleza. O pessoal aí que não falou nada tá com dúvida, viu? Certeza. Bom, aí só na prova agora, né? Então vamos lá. A mesma situação, tá, gente? O cara tem um composto metálico supercondutor, ele comprou, e ele quer saber se ele consegue usar na casa dele com nitrogênio. Porém, agora, a medida está em Kelvin, que é 13 kelvins. E ele quer saber se ele consegue usar. Agora é só transformar de Kelvin para graus Celsius. Esse é mais fácil, né? Vou colocar a fórmula desse também. Mas esse eu não vou dar nem 5 minutos. Não, 5 minutos, vai. No máximo. Aliás, esse não deve dar nem 1 minuto, né? Dá pra gente verificar o que acontece aí, né? E aí, gente, ele vai conseguir fazer no fundo do quintal dele ou não? Não. Quem mais? Quem mais acha que não? Hein? Hein, gente? E aí? Não. Ai, Dá não, professor. 77, né? Dá 77 Kelvin. Na realidade, você quer saber graus Celsius. Então, o que acontece? Você tem uma temperatura de 13K aqui, 13 Kelvin. Na hora, né, gente? 13 menos 273, quanto dá isso aqui? Menos 260. 260, né? Então, se ele precisa atingir menos 260 graus Celsius, ele vai conseguir com nitrogênio líquido? Não. Não, né? professor. Não consegue, porque o nitrogênio só vai resfriar até menos 196. Se ele precisa de um resfriamento de menos 260, gastou dinheiro no kit à toa. Vai ter que procurar algum outro lugar que tenha ou algum produto resfrie muito mais do que o nitrogênio líquido. Então vamos lá, gente. Faça você mesmo. Eu falei que hoje a aula era light.
Então vamos lá, completa a lacuna. A é uma grandeza física que indica o estado de vibração e o movimento dos átomos e das moléculas que o compõem. O é um estado em que todos os átomos, todas as moléculas do sistema estudado tiveram tempo suficiente para trocar energia e atingirem um estado médio de vibração de movimento. Tá? Tem um espaço aqui, médio de vibração de movimento. Um objeto em equilíbrio térmico tem uma constante em todos os pontos. E aí? Que letra é? Letra C? Não, peraí, vamos ver. Temperatura, equilíbrio dinâmico. Eu acho que é aí. Térmico de uma velocidade. É D. É a D. Velocidade final. Eu acho que é aí. Tô achando. Vamos lá. Quem mais acha que é E? Quem mais acha que é D? Quem acha que é A? Quem acha que é B? Vamos fazer ranking. Eu acho que é a E também, eu fecho com o Ronaldo. E? Oh, por quê? Temperatura, de novo? Equilíbrio térmico de uma velocidade constante. Temperatura constante. Temperatura pode ser também temperatura, é verdade. E aí, quem mais? Eu acho que é a E também. Eu acho que é eu também. Então, a maioria ficou cair aí? Então, vamos lá. Então, vamos entender lá. Ele fala que a temperatura, né? Pressão não é temperatura, porque nós estudamos pressão ainda. Aliás, estudamos pressão, mas não nessa situação. A temperatura, então nós já ficamos nesses três aqui. É uma grandeza física que indica o estado de vibração e o movimento dos átomos e das moléculas que o compõem. Daí ele fala, o é o estado em que todos os átomos e todas as moléculas estão em estado que tiveram tempo para trocar energia e atingirem o estado médio de vibração de movimento. Então é o equilíbrio térmico, né, gente? Então a gente ficou entre os dois aqui. Não pode ser equilíbrio dinâmico. Dinâmico é outra coisa. Então nós temos equilíbrio térmico. Então a gente falou lá das nossas, da nossa lei zero lá, lembra da lei zero? Que se eu tivesse um corpo com a mesma temperatura, encostasse no outro corpo com a mesma temperatura, encostasse com outro corpo com a mesma temperatura, todos eles teriam equilíbrio térmico. Isso a gente ia chamar de que eles iam ter uma mesma temperatura, né? Ele ia ser a temperatura constante. Lembra que a gente fala aqui ainda, quer ver, ó? Uniforme, né? Falava lá. Acho que foi antes. Não, aqui aqui, podemos concluir. Então, a gente está falando dos três corpos que têm a mesma temperatura e um encostar no outro. Então, podemos concluir que os três corpos compartilham uma mesma característica universal, ou seja, uma mesma coisa que estão todos iguais porque eles estão em equilíbrio. Justamente a temperatura, tá? Então, se a gente fala que os corpos estão em equilíbrio térmico entre si ao mesmo tempo, é afirmar que ambos possuem a mesma temperatura, ok? Então, é a lei zero lá. Bom, vamos para o próximo. Tranquilo, gente? Entenderam? Então, é temperatura, equilíbrio térmico. Entendi, sim. E temperatura. Vamos lá. Você está conversando ao telefone com um engenheiro inglês, tá? Falou inglês, Fahrenheit, né, gente? Ó, engenheiro inglês, nacionalidade inglesa, não é a língua, hein? Que deseja saber qual é a temperatura recomendada de funcionamento para os equipamentos vendidos pela sua empresa. A resposta que você teria que dar para ele é 245 graus Celsius.
Porém, como você é muito educado, você resolve facilitar a vida aí do cliente e fornecer a ele a resposta em graus Fahrenheit, tá? E você realiza o cálculo rapidamente nas costas de um envelope e responde o valor para o nosso amigo aí e qual que é o valor que ele tem que saber aí. Cinco minutos para o exercício também. Letra D. Letra D? Ah, eu acho. Não deu esse número meu, né? O meu deu 409, mas... Letra E, 473. Também cheguei nessa resposta. É que eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que primeiro multiplicar para o e depois somar 32. Eu estava fazendo o contrário. Somando primeiro, mas é letra E mesmo, 473. É. É aí que eu falo que às vezes a gente vai fazer conversão direta, tem atrapalha. umas pegadinhas aí no meio. Às vezes é mais fácil jogar na forma. E aí, gente, qual deu a letra de vocês? Todo mundo deu a letra E? 473, né? Ele quer em graus Fahrenheit, né? Então vai ser 9 quintos vezes temperatura em Celsius mais 32. Isso aí vai ser 9 quintos vezes 245 mais 32. Faz 9 vezes 245, divide por 5, mais 32, vocês vão chegar nos 473 graus Celsius. Bateu todo mundo aí? Então, essa está respondida. Tranquilo. A prova só poderia cair dessas questões assim, né? Eu falei que vocês iam querer tudo desses. Bom, aí tem o terceiro e o último exercício de hoje. Você tem dois termômetros. Um indica a temperatura na escala Kelvin e o outro na escala Fahrenheit, tá? Eles são utilizados para medir a temperatura de dois objetos
e indicam leituras respectivamente. Então, tem 2 objetos lá, tá? Com termômetros com escalas diferentes, um em Kelvin e outro em Fahrenheit. Daí, você encostando um objeto no outro, eles demonstraram estar em equilíbrio térmico. Tá? Então, a hora que você encostou um no outro, você verificou que eles estavam em equilíbrio térmico. Qual é a temperatura inicial de cada um deles na escala Celsius? Tá? 30. Letra B. Não, peraí, não. Eles encontram equilíbrio térmico na letra E, C, né? Letra C. Eu também acho que é a letra C. Não, é letra D. Eles se encontram. É que na letra C tá não se encontram. Eles se encontram em equilíbrio. Eles têm 30 graus. Ambos têm 30 graus Celsius. Se você fizer os cálculos lá. Então é D seria, né? Aqui os caras fazem as perguntas tudo... Eu leio bastante por causa das pegadinhas. Exatamente. Tem um não ali que é uma pegadinha. Letra D, então, seria. Vai esperar o pessoal fazer aí. Mais 5 minutinhos para vocês fazerem. Quem for terminando vai falando aí o que achou. Quem mais terminou aí, pessoal? Cadê o Bruno? Professor, eu ainda estou tentando resolver a anterior, que eu estou com uma dúvida. Porque a minha não bateu com o resultado deles. Quanto deu a sua? Não com a alternativa. Porque eu joguei na fórmula, né? Fahrenheit, peguei os... Aí, deu 498 a minha. 245 mais 32. Você colocou Não, parênteses? primeiro a de multiplicação. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Sim, eu não coloquei o parênteses, é isso mesmo. É o que eu joguei direto. Mesmo erro meu. Tô aqui batendo cabeça. Você tem que fazer 1.8 vezes 245, aí você soma com 32 depois. Agora sim. Deu certo. Deu certo? Deu. Ok. Obrigada. Imagina. Quando tem dúvida assim, já fala, Bruna. Vamos tirar as dúvidas, não vamos ficar com dúvida, não.
Jean, você já falou o seu, Jean? É a D, as duas deu 30. As duas do 30. Quem É mais? Michel, Ronaldo, Wellington, César, Foi 30. Célio. 30 também, Decladê também? Deu 30 também. Cadê? Tá em estado em equilíbrio térmico. Tá. Deixa eu ver se a gente consegue fazer a conta nesse pedacinho aqui, ó. Se eu achar minha caneta, cadê ela? Aqui embaixo. Então vamos lá. Ele quer em graus Celsius, que vai ser, fazendo direto, né, gente? 303 menos 273. Isso aqui dá 30, né? 30 graus Celsius. Eu vou fazer a conta, eu não vou confiar em vocês não. Peraí, 303 menos 273. Não, esse é fácil, esse dá 30 mesmo. Esse dá 30 mesmo. Tô brincando, pessoal. E a gente tem o nosso Fahrenheit, né? 5 sobre 9 vezes 86 menos 32. Esse aqui deu 30 também, gente? Deu. Então, vamos lá. 30 também. Então, ele fala que a 30 graus a gente tem... Essa tá errada. Então, vamos para a eliminatória. Essa tá errada. Elas não se encontram em equilíbrio térmico e tem a mesma temperatura de 30 graus. Está errada porque ele fala aqui, né? Demonstram estar em equilíbrio térmico. E eles estão em equilíbrio térmico porque eles têm a mesma temperatura. Se eles têm a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico. Eles se encontram em equilíbrio térmico e têm a mesma temperatura. Isso. Eles se encontram em equilíbrio térmico com temperatura 30 e 25. Não. Pessoal, dúvidas? Vocês viram que parece materinha fácil? Aliás, ela é matéria fácil, mas o que pega bastante na gente é matemática, tá, gente? As fórmulas são fáceis, mas as contas matemáticas nos induzem a erros. Então, a gente brinca, eu vou dar todos esses exercícios na prova, mas se vocês não prestarem atenção na hora de executar as contas, dá erro. E assim, às vezes o que acontece, e isso não sou eu não, são outros professores e eu já vi muita literatura fazer isso. Por exemplo, você pegar a conta matemática, se eu não me engano, teve uma questão de vocês aí deu 498 e uma outra deu 409, alguma coisa assim, em diferentes contas. Então você pode pôr as duas respostas, tipo letra A correta e letra B, qual seria a conta matemática errada? O que acontece? Vocês erram por bobeira aí de conta, tá? Então, muita atenção em conta, segue as regrinhas, qualquer coisa joga lá na fórmula, sempre multiplicação antes de soma, e aí dá tudo certinho. Gente, dúvidas sobre as matérias, e agora? Essa matéria exclusiva. Não, tranquilo, temperatura tá de boa. Tá, joia? Todo mundo tranquilo nessa matéria? Todo mundo entendeu? Ninguém tem dúvida? Nossa, aqui tá de boa. Ok. Deixa eu falar um negócio para vocês. A prova de vocês vai ser entre 15 e 19, ok? As matérias não estão difíceis, porque tem Pascal, Bernoulli, temperatura, são mais fáceis do que foi a prova anterior, tá? Eu postei hoje, não sei se vocês viram, se deu tempo de vocês verem lá no WhatsApp, eu postei hoje a correção dos exercícios ali da primeira lista, tá? Tá lá o gabarito. E eu vou postar... Oi?
Eu não lembro o que eu respondi, mas deve estar no e-mail teu, né? Acho que mandei teu e-mail, se não me engano. Deve estar no meu e-mail, com certeza. Você mandando e-mail, continua lá. Depois, se eu não tiver as respostas... Bom, mas tem aí as respostas com as resoluções, tá? Eu mandei a resposta com a resolução dos exercícios, tá? Então, pelo menos vocês têm aí já para estudar com as resoluções, mesmo quem não guardou aí a lista, até vocês têm aí. Eu vou mandar outra lista para vocês, tá? Agora desse restante dessa matéria. E muito provavelmente que eu vou tirar a avaliação dessa lista de vocês, tá bom? Então estudem a lista, Legal. vejam bonitinho, se não for igual, não vai ser igualzinho, né, gente? Vai ser parecido os exercícios. Mas vai ser tirado dessa lista aí, então vocês dão uma... Quem não fez a lista, corre atrás de fazer. Quem fez a lista, já uma boa parte já estudou, tá? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Hoje a aula foi facinho, livrezinho. Vou pensar ainda se eu vou dar algum exercício, porque vocês viram que não teve tanta participação, hein? Teve algumas só, hein? Mas todo mundo vou participou, pensar, vou ponderar, hein? Eu vou pensar ainda se eu vou dar um exercíciozinho desse. Eu vou tentar passar a lista para vocês entre amanhã e sábado. Tentem fazer. Tirem as dúvidas. Provavelmente na semana que vem a matéria também é fácil. Então, se eu ver que vai ser bem... Já moiou. Oi? Quinta que vem é Não, semana que feriado. vem não. É dia 11. É dia 11? Isso aí, quinta-feira é feriado, professor. Quinta-feira é feriado. Então eu vou fazer diferente com vocês. Eu tô mandando a lista para vocês. Que dia 11 é o quê, gente? Corpus Christi. Segunda-feira a gente não tem nada, tem? Eu tenho mecânica. Marcelo? Você tem mecânica. Eu dou aula quinta-feira de mecânica. Professor, qual outro dia que você vai dar essa mesma aula? Não dou. Que a gente não vai ter dia 11. Que vocês têm. É o único dia que vocês têm essa aula. O único dia? Só de quinta. Só tem de quinta-feira. Calma. Não fiquem nervosos. Eu passei a correção da lista. Os exercícios vão ser... eu vou tirar da lista os exercícios. Então, se vocês estudaram a lista, se vocês estão fazendo as listas, não se preocupem que vocês fazem a prova tranquilamente, tá? Sem dor de cabeça nenhuma. Eu vou passar essa nova lista e eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo no WhatsApp. Acho que o Jean, alguém de vocês já me pediu algumas situações, falou, não estou conseguindo resolver, não entendi. Eu resolvo e tiro uma foto e envio para vocês o WhatsApp. Se mesmo assim vocês não entenderem, eu faço um tutorial para vocês com explicação dos exercícios, tá? Então não se preocupem. A matéria não é difícil, tá, gente? A matéria é fácil. Vocês vão ver que tá tranquilo. Mas estou à disposição a qualquer horário. Podem me mandar, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Eu nunca deixei ninguém se responder aí. Eu demoro um pouco mais, respondo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para me chamar. Ok? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite para vocês. Uma boa Falou, semana, galera. um bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Até a nossa próxima aula, que vai ser só depois da prova aí. Gente, Agora qualquer todo mundo dúvida... participou, hein? Qualquer hora, 3 dúvida, horas da manhã, vamos mandar zap pro professor. Boa noite. Cuidado. Qualquer hora, hein, professor? 3 horas eu vou mandar um zap. 3 horas da manhã. Pode mandar, não tem problema. Pode ser que eu não veja na hora. Tem dias que eu vou dormir quase 6 horas da manhã, mas tem dia que também que eu vou dormir cedo. Mas se eu tiver acordado, eu respondo. O risco de você mandar às 3 horas é eu responder para você às 3 horas. Ou às 3h30, porque até fazer os cálculos, tudo eu vou demorar. Eu já respondo até 3h30, 4 horas. Aí é risco seus. Mas pode mandar, não liga não. Fiquem à vontade. Estou 24 horas no ar. Tá bom? Beleza.
Obrigadão. Falou, pessoal. Tenha uma boa semana aí. Um ótimo final de semana a todos vocês.